Deus. Glória. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, quem encontrou? Amém? 2 Coríntios 3. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo número 3, você de casa, obrigado pela sua companhia, você da rádio, Deus te abençoe, seja uma noite de aprendizado, que nós possamos aprender juntos, amém? 2 Coríntios, capítulo número 3, quem encontrou? Paulo diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com a tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os nossos corações. Feche seus olhos. Querido Deus, nós estamos diante de uma carta de ensinamento, e que nessa noite o que possa ocorrer nesse salão seja ensinamento do Senhor aos nossos corações. Pai, quebra todas as barreiras, tira toda dúvida, limpa os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir e aprender com o Senhor mais e mais e mais, pois a Tua palavra diz: quem tem ouvido, ouça. Que nessa noite seja uma noite de audição, seja uma noite de aprendizado, seja uma noite de conhecimento, de entendimento, seja uma noite de crescimento no Senhor, porque o Senhor é bom e a sua justiça e misericórdia dura para todo. Amém? Se assenta aí, vamos aprender um pouquinho mais com essa palavra. Segunda carta a Coríntios, Paulo vem trazendo para mim e para você algumas informações, mas para que eu e você entenda algumas coisas dessa carta e não fique por aí pregando heresia, é necessário, portanto, conhecer um pouco da história e o porquê que Paulo está escrevendo a segunda carta. A primeira carta a Coríntios, Paulo está chamando a atenção de todos eles, porque a igreja de Corinto, a igreja rica nos dons, os dons ministeriais, estava abandonando tudo isso e estava verdadeiramente uma bagunça. Na igreja de Corinto, na hora da ceia, a turminha tomava de 1 a 51 e fazia a maior fusaca. A igreja de Corinto, quando Paulo escreveu a primeira carta, é uma igreja que tinha os dons ministeriais, mas estava brincando com os dons ministeriais. Tinha muita gente fazendo piadinha com o Espírito Santo. Tinha muita gente rodando pano, fazendo piadas com o pano. Tinha muita gente brincando de crente naquele tempo. E quando Paulo faz a primeira carta, Paulo libera uma palavra que eles sabiam: não vai ser muito agradável se ele vier entre nós. E eles estavam muito tranquilos no início, porque Paulo estava preso. Então a palavra de Paulo para eles era o seguinte: não, ele não pode vir aqui, ele está preso. Mas a segunda carta, quando Paulo escreve, ele está em Filipos. E a carta de Paulo agora não é uma carta de correção, mas é uma carta de compaixão, entendendo que a cidade de Corinto e a sua igreja estava pobre espiritualmente. E Paulo começa a fazer um tratamento. E é isso que nós vamos falar nessa noite, em nome de Jesus. Opa, tem gente viva aí, alguém pode dizer? Paulo deixa claro para todos os moradores de Corinto que ele, Paulo, estava outra vez autorizado, instruído, preparado, capacitado para ensinar, para orientar e delegar autoridade aos seus discípulos. Quando Paulo pergunta: por um acaso ainda temos que ter carta, levar carta, buscar carta? Que carta era essa? O sistema religioso naquele tempo determinava que os fariseus, os saduceus e outros judeus que participavam daquela comitiva religiosa, para eles fazerem alguma coisa, eles tinham que levar cartas. Eles tinham que ter cartas provando que eles eram autoridade. E Paulo está dizendo para eles assim: eu recebi essa carta, mas não uma carta escrita por homem. Eu recebi isso diretamente do Senhor. E esse Senhor que me autorizou, me delegou não só autoridade, mas me deu também o direito de ensinar, de orientar, de estabelecer novos líderes, porque nós não ensinamos segundo as tradições judaicas, nós ensinamos segundo a revelação do Espírito de Deus. Alguém está entendendo? Diga amém. Paulo está quebrando um monte de tradições e está mostrando para eles o seguinte: é hora de vocês mudarem o discurso de vocês. É hora de vocês acordarem. É hora de vocês amadurecerem.
parece que Paulo está falando para a nossa igreja hoje. Eu estou achando que Paulo está escrevendo aqui. Eu acho que essa carta é para mim e para você. Nós estamos chegando no fim dos tempos do Senhor sobre a face da terra. Breve, breve a igreja do Senhor será recolhida. Mas a palavra do Senhor me ensina e te ensina e me põe preocupado, porque é uma palavra que a gente tem repetido aqui várias vezes, a palavra de orientação e de alerta. A igreja do Senhor precisa acordar. Os tempos vão ser difíceis. E para quem hoje tem uma dificuldade de vir na igreja por qualquer coisinha, nos tempos difíceis não virão de maneira nenhuma. A palavra diz que o povo vai ter fome, não é só de alimento, é fome da palavra de Deus e não vai encontrá-la. Estamos caminhando a passo largo para isso, mas infelizmente as pessoas ainda não acordaram. Tem gente que só acorda para a vida depois que ele perde. Oh, perdi, e agora? Bom, agora chora. Agora chora. Quantos homens, quantas mulheres não dão valor nenhum à mãe, mas depois que a mãe morre, chora que nem um canarinho na gaiola. Eu queria ter minha mãe aqui, para quê? Para você maltratá-la novamente? Para você dar coice nela? Quantas pessoas só caem em si quando perde? Quando não tem mais jeito? Quem aqui já viu alguém que está aí fazendo uma bobagem no trânsito, aí ele bate? Quando ele faz a bobagem, ele bate o carro dele, o que ele faz? Dá para voltar o carro atrás e não bater mais? Pois é, meu querido, bateu. Agora, segura a onda aí, porque agora vai só começar um processo de dor. Assim somos nós na caminhada. Deus está me chamando e te chamando para abrir os nossos olhos, amém ou não amém? Observe quando Paulo diz isso, pastor, mas por que Paulo tinha essa audácia de dizer? Lembrando que Paulo não andou com Jesus, amém? Paulo não andou com Jesus, amém? Mas recebeu dele o ministério de ensinar, não só para os de dentro, mas também para os de fora, lembra? Atos capítulo 9, quando o Senhor encontra com ele, e Ananias vai lá e impor as mãos sobre ele, o Senhor diz o quê? Esse é para mim um servo precioso, que vai levar minha palavra diante de homens, gentios, reis e até os judeus, não é isso? Pois é, Paulo então está autorizado pelo Senhor. E quando que eu vou ver essa autorização? Evangelho de Marcos. Essa aqui é a comissão do Senhor. Para mim, para você, para todos nós. Quem está vivo, diga amém. Recebe isso na tua vida, querido? Marcos capítulo número 16. A partir do versículo de número 17. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 17. Quem encontrou? Ele diz assim, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Paulo está cumprindo a missão dele. Paulo agora está numa cidade chamada Filipos, no ano mais ou menos 60, quando ele escreve a segunda carta a Coríntios. E essa carta vem ensinando para aqueles homens que eles não tinham que ter carta de apresentação para ninguém. Por quê? Porque você já é uma carta viva diante do Senhor. O Senhor já escreveu na tábua do teu coração. O Senhor tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Ele já estabeleceu uma aliança. Aleluia! Nós precisamos de entender que quando Paulo está falando do versículo 1 até o versículo de número 4, ele diz assim no versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Sua confiança está onde? Sua confiança está em quem? Por que essas duas jovens crianças estão sentadas lá atrás? Ô meus lindinhos, senta aqui perto de mim. Gosto tanto de olhar nos olhos. Vem. Criança nos últimos bancos vai dormir e babar. Vai dar problema. Senta aqui pertinho de mim. Você quer água? Café? Rapadura? Pode vir para cá, Daniel. Vem para cá. Senta aqui perto de mim. Sabe, querido, nós precisamos entender que Paulo está ensinando para toda a igreja, amém? Não é uma carta apenas para o pessoal de Corinto, é uma carta para todos nós.
é uma carta de alerta para todos nós. Ainda andamos e muitas das vezes chegamos a algum lugar e algumas pessoas questionam, e tem alguns cristãos que ficam assim, mas eu posso fazer isso? Mas eu posso? O próprio Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. E de fazer? Pois é, quem é discípulo de Cristo não está nem aí para essas conversas. Quem é discípulo de Jesus não está nem aí para essas lorotas. Pregai a tempo, fora de tempo. Quem é discípulo de Jesus não perde a oportunidade. Aqui Paulo está me ensinando e te ensinando, e deixando bem claro para eles: se vocês estão tendo algum problema, e no momento de ensinar, a culpa é de vocês. Porque vocês são uma carta viva. Vocês foram conquistados para o Senhor. Mas se vocês estão dando mau testemunho, por isso os de fora não respeitam mais vocês. Quando alguém está aprontando alguma bobagem, tem uns cara de pau que ainda tem a cara de pau tão grande, dizer assim: eu sou crente. E já estava errado, e aí ele acaba de completar ainda. Além de fazer a bobagem, ele ainda quer sujar o nome do Senhor, dizendo: eu tenho uma aliança com o Criador. Tem não, querido? Tem não. Tem não. Tinha uma pessoa aqui da igreja, vindo aqui do Barreiro de Baixo, ele envolveu num acidente, bateu um carro ali, num outro carro, e o homem ficou bravo demais. A primeira preocupação do homem, mostrar uma carteirinha para ele, que ele era pastor. Segunda preocupação: eu ensinei o seu pastor. O que é bom que ele me ligou. Tem um cara aqui que disse que ensinou para o senhor, mas está me batendo aqui. Preciso conhecê-lo. Engraçado que eu fui lá, eu nunca vi o cidadão. E diz ele que passou pela igreja para me ensinar. Eu nunca vi essa pessoa, como é que ele me ensinou? Eu cheguei, sentei, fiquei lá, falei com ele: não fala que sou eu. Se ele me conhecesse, tivesse me ensinado. Se a senhora me vê fora daqui, a senhora me conhece? Claro que a senhora me conhece também. A senhora também me conhece fora daqui? Ah, que bom. Eu saio aí, eu vou lá no Conjunto Esperança, gente lá: ô pastor, me conhece. Ele não manifestou nada, eu brinquei com a pessoa, falei: isso aí? Isso é estranho. Se não fala minha língua, nunca passou por lá. E se passou, sentou no último banco e antes da bênção apostólica foi embora. Que é isso, meu querido? Quando a gente dá a bênção apostólica aqui, para onde que nós vamos? Se tiver da última cadeira linda, dá para você conhecer. Mas de repente já foi embora. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, com a sua palavra. Paulo diz para mim, para você, no versículo 5 e 6, ele diz assim, olha, versículo 5 e 6, ele fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu já ouvi tanta idiotice sobre esse versículo. Paulo está dizendo assim: deixo claro que nós fomos habilitados por Cristo. Imagine quando você foi para a autoescola. Deve ter dado muita raiva o seu instrutor. Mas chegou um dia que ele mandou você fazer um teste. Não foi? E quando chegou lá, você fez o teste, a pessoa virou para você e falou assim: você está habilitado. E te deu a pauta para buscar a carteira. Foi ou não foi? A partir daquele dia, você agora é um motor em aprendizado. Não é assim? Vai aprender no dia a dia. Mas está credenciado para fazer. Paulo está dizendo: eu fui credenciado, eu fui preparado, eu sei o que eu estou fazendo, mas isso não vem de mim, isso vem dele. Aí Paulo deixa bem claro: olha, nós fomos instruídos para instruir através do Espírito, porque o Espírito de Deus, que é Cristo, vivifica, dá vida, traz vida nova, mas a letra, a escrita, o que é isso? A lei judaica só mata, era dente por dente, olho por... Paulo está ensinando que a lei judaica não traz vida nova, porque ela é só letra, é morte em cima de morte, é confusão em cima de confusão. Mas ele lembra: olha, nós apresentamos uma nova aliança. Quem lembra aqui da ceia do Senhor em Lucas 22? Estava desejoso de tomar essa última ceia. E ele toma a primeira dizendo: este é o cálice da nova aliança. Não é isso, querido? E o que ele apresentava na nova aliança? Um novo modelo de vida.
Ele está tirando a lei e apresentando um novo modelo, que agora é a graça. A lei manda matar, a graça manda perdoar. A lei tira a vida, a graça dá vida. A lei morre e a graça vivifica. Paulo está dizendo, eu fui enviado para ensinar algo novo. Eu fui investido para poder investir em algo novo. E Paulo está dizendo, eu vim trazer informações novas do Senhor. Um novo modelo de vida. Não mais por uma letra que ficou caduca, velha, ultrapassada. Mas pelo Espírito de Cristo que renova a cada manhã. Essa é a proposta de Paulo. Eu já vi isso aqui virar tema de debate em igreja. Não, você não pode estudar, porque se você fizer teologia, a letra mata. Aonde? Eu recebi isso na minha vida. Você não pode, que o dia que você virar um teólogo, a sua fé acaba. Falei, aonde, infeliz? A minha fé não está na teologia que eu aprendi. A minha fé é em Cristo Jesus, o meu Salvador. A teologia é para abrir a minha visão, para mim ter entendimento, para poder ensinar. Qual é o chamado pastoral? Ele precisa ser pastor e mestre, que tem o domínio daquilo que ele prega. Ele ensinar, querido. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinai as palavras, ensinai aquilo que o Senhor nos ensinou. Carta de Paulo para quê? Para me instruir e te instruir. Paulo está abrindo os meus e seus olhos nessa noite. Posso ouvir de um novo? Amém ou amém? A instrução que Paulo está dizendo que ele recebeu vem de quem mesmo? Do Senhor, querido. Ele falou, eu não sou eu, não tem nada de mim, mas eu fui habilitado, eu fui preparado, eu fui formado, para quê? Para te trazer uma unção que não vem da letra, mas uma unção que vem do Espírito, aonde o Espírito de Deus renova, vivifica, alimenta e sobrevive. É isso! É engraçado que no versículo de número 7, quando fala o versículo 6, quando Paulo está falando que ele vem trazer o ensinamento do novo, querido, o Espírito de Deus é o vinho novo que Jesus transbordou para toda a humanidade. Lembra nas bodas, quando Jesus se manifestou fazendo o seu primeiro milagre? O que ele dá é o melhor. O que ele dá é novo. O que ele dá é novo. Ele não deu vinho velho na festa, ele deu um vinho novo. Mas para mim, você receber vinho novo, nós precisamos de quê? Esvaziar da nossa mente velha, ou pensamentos arcaicos, ou tradições. Que Paulo está ensinando aqui acaba com essas malditas tradições judaicas. E isso já deu, não tem mais jeito. Não dá mais para esconder o sol debaixo da peneira, querido. Você já viu esse ditado? Não sei se alguém tentou botar uma peneira no sol, mas diz que não dá para esconder o sol debaixo da peneira. Teria que ser uma peneira enorme. Você está entendendo? Mas não dá para esconder o sol. Não dá para esconder a verdade do Senhor debaixo de mentira e tradições, querido. Aqui Paulo quer abrir os meus e os seus olhos, amém ou amém? Paulo está apresentando para mim e para você o ministério de Cristo, o ministério de um Deus vivo. Observe comigo uma coisa. Quando Paulo fala isso, ele está lembrando para mim, ele deixou escrito aqui no 1 Coríntios, vai lá no capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Quando você encontrar, diz alguma coisa. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9 em diante. Paulo já tinha escrito sobre isso. 1 Coríntios 2. Juniores, como estão aí? Gostando de ver. Juniores, vamos lá. 1 Coríntios 2, versículo 9, posso ler? Ele diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou penetra até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também
as coisas de Deus, ninguém se conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuita. Paulo está dizendo, querido, para o coração dos homens que ainda não conheceram os mistérios de Deus, ainda não subiu o coração dele, o entendimento, o conhecimento, a revelação, o amor, a graça, a misericórdia, a paz, é isso. Mas para nós, que já recebemos a misericórdia de Deus, o perdão de Deus e o Espírito de Cristo, já nos foi revelado aquilo que Ele tem para nós. Você sabe o que Ele tem para mim e para você? Vida eterna, vida eterna, vida eterna! Aleluia! Nós precisamos de entender isso, querido, que uma vez por todas tem isso no nosso coração. Tem gente que até hoje fala, e aí, irmão, você tem certeza da sua salvação? Pastor, eu não sei. Eu não sei. Então vamos lá, vamos fazer uma peregrinação para ver se você está dentro ou está fora. Você confessou Cristo, irmão? Confessei. Arrependeu dos seus pecados, irmão? Abandonou os pecados cabeludos e os careca também? Abandonou? Oh, glória a Deus, aleluia. 1 João 1,9 diz que Ele é poderoso para perdoar todos os nossos. Ah, glória a Deus. Preciso escrever para você assim, não fala mal do irmão. Não cobiçar a mulher do próximo. Não cobiçar o marido da próxima. Precisa não, precisa nada. Amai uns aos outros. Precisa escrever isso não, precisa nada. Já está escrito na Bíblia, não está? Pois é. Então vamos lá. Você morreu com Cristo e permaneceu em Cristo, porque o grande problema é exatamente o que está acontecendo nas igrejas. Sabe o que estava acontecendo em Coríntios, querido? Exatamente o que tem acontecido hoje. A pessoa vinha para a igreja, aceitava Cristo, ficava todo feliz, ia para o encontro, ficava todo sererepe, mas logo depois ele voltava para suas práticas mundanas. É isso que Paulo está dizendo. Vocês pararam de aprender aquilo que é algo espiritual, estão querendo voltar para os ensinamentos carnais, você está querendo voltar para os rudimentos do mundo. Tem gente que quer voltar para o sistema, para carregar a pedra, para carregar a cruz, para fazer o sacrifício. Você quer voltar para o sistema para comemorar o Natal de um menino que nasceu antes que todos nós viéssemos a nascer? E que ele não é mais menino porque ele cresceu e a palavra diz que ele é ancião de dias. Você ainda quer comemorar ele como criança, mas nós o chamamos de Senhor. Está vendo como que está uma loucura na cabeça do ser humano? Nós dizemos que somos cristãos, que somos mais do que vencedores, amém? Mas ainda queremos o menino Jesus. Misericórdia, irmão. Pastor, mas é uma festa cristã. Aonde? Me prove cristianismo nisso. A palavra diz que Ele é Senhor. Ele é ancião. É um Senhor de cabelos brancos como as neves. E eu vou adorar Ele numa manjedoura, uma criança ainda fazendo cocô na fralda. Me ajuda, querido? Por isso que Paulo diz que muitos que poderiam estar ensinando, está voltando para aprender, sabe o quê? 2 mais 2, 4. Mão direita, mão esquerda. Não, eu sou muito inteligente, já sei o que é mão direita, o que é mão esquerda. É bíblico. Pessoas que poderiam estar instruindo, estão recebendo instrução novamente. E não mudam, não crescem, não desenvolvem. Pastor, eu tenho 20 anos de crente. Maravilha. Já aposentou? Ou está a caminho da aposentadoria? Nós podemos ter um dia, 20 dias, 50 anos, 200 anos, querido. Nós precisamos estar no vigor do Espírito. Andando pela graça do Espírito. Ouvindo a voz do Senhor através do Espírito. E louvando o Senhor através do Espírito Santo de Deus. Se alguém está vivo, dá glória a Deus, por favor. Aleluia! Oh, glória! Pois quem é que olha o versículo 7 e 8. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Já estás farto? Já estás rico? Perdão,
Tá louco? Sai fora. Versículos, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8. 2 Coríntios, eu estou no 1 Coríntios, o negócio está errado. Jesus amado, pastor, estou ficando velho. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Quem está vivo? Eu também estou. Se o ministério da morte, cravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, ou ainda que se desfizesse, apagasse. Ele pergunta, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo está questionando, irmãos, o ministério que Moisés, que era o detutor da lei, aquele que cuidava, que escreveu a lei para vocês, uma vez tendo um encontro com o Senhor, o rosto de Moisés ficou cheio de glória, e vocês não conseguiam olhar para ele, que o rosto dele brilhava como o sol do meio-dia, mesmo sabendo que algumas horas depois, esse rosto ia apagar, ia desfigurar aquela claridade. Vocês ainda não parou para entender que a glória daquele que é todo poderoso e que iluminou Moisés, não será muito maior para nós? Tem gente que pensa que o ministério de Jesus vai resplandecer que nem o de Moisés. Acorda, querido. Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Não é sol que você vê, não. Ele é o sol da justiça. Ele é o Senhor dos senhores. Diante dele toda a boca se abrirá e glorificará, e todo joelho se dobrará, e anunciará que ele é Senhor no céu, na terra e debaixo dela. Tem gente que fala comigo assim, pastor, mas a classe X e a classe Y vão dobrar o joelho e vão confessar Jesus. Quando ele diz que é todo joelho, é todo. Quando ele diz que é toda a boca, é todo. Porque se não fizer por amor, vai fazer por medo e por terror. São muito machões até ver a coisa acontecer. Quando vê a coisa acontecer, o sujeito converte na hora. Na hora. Tem uns que falam assim, eu não acredito que Jesus existe. Eu falo, você muito bem. Ele não está perdendo nada. Eu te garanto que ele não perdeu nada com essa ideia sua. Se eu e você não adorá-lo, as pedras o adorarão. Fica tranquilo, querido. Porque ele já tirou o nosso coração de pedra, já colocou em nós um coração de carne e um espírito vivificado. Se eu e você não for grato por essa graça misericordiosa do Senhor, nós seremos gratos ao quê? Versículo 9 até o 11, ele diz, porque se o ministério da condenação foi glória, o ministério da lei foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, ou o ministério de Cristo. Porquanto, na verdade, ou na palavra do Senhor, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelência e glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ele está dizendo para mim e para você, nos instruindo, que o ministério de Moisés, o ministério da lei, teve o seu momento de glória, teve o seu momento de auge. E as pessoas ficaram com medo quando olhavam para Moisés. Mas ele está dizendo, esse momento passou. Você jantou ontem? Passou. Hoje precisa de novo, não precisa? Você tomou banho ontem? Tomou ou não tomou? Ainda bem que você confessou a verdade. Hoje precisa tomar banho de novo. É assim, querido. Só que entenda uma coisa. Eu e você tomaremos banho hoje e amanhã precisa de novo, não é isso? Mas a glória de Cristo, ela permanece para a eternidade sobre a vida de cada um de nós. Cristo nos iluminou uma vez para sempre. Cristo nos outorgou autoridade e graça uma vez para sempre. Ele não precisa repetir dia após dia o sacrifício. Ele fez uma vez para todo. Ele perdoou os nossos pecados uma vez para.
Tem gente que pensa que hoje, Jesus, mas aquele pecado, Senhor, que eu confessei, aquele cabeludo. Querido, preste bem atenção, ele diz que ele lança no mar do esquecimento aquilo que nos condenava. Se ele lança no mar do esquecimento, é porque ele quer ver esse pecado diante dele. Qual é o pecado que pode se manifestar diante do Senhor? A graça dele faz o pecado bater em retirada, querido. Porque a presença dele é fogo consumidor. Quem está me entendendo, diga amém. Esse versículo 9 até o 11, o que ele me chama a atenção é que por 2 vezes Paulo exige para mim e para você, para imaginar o ministério da graça de Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, quando você lê lá a antiga lei, você vai ficar assustado de ver os milagres que foram feitos no deserto. 40 anos de milagre. Comeram, beberam, deram festa, vomitaram de tanto que comeu de carne. 40 anos no deserto, ninguém precisou de comprar roupa, ninguém teve que ir no shopping. Já pensou que economia, querido? 40 anos sem você pagar a conta de água e de luz? Ó, meu Deus, que mistério, pai. Ninguém plantou nada, mas todo mundo comeu e bebeu, porque o Senhor nos sustentou no deserto, porque era um propósito de Deus. Se isso foi algo maravilhoso, e o é, amém ou amém? Imagine o que Ele tem guardado para nós, para os filhos da obediência. É incalculável, querido. É incalculável. Paulo diz que ele não sabe se um homem foi lá no corpo, fora do corpo, mas um homem esteve lá, viu coisas e ouviu coisas que não podem ser faladas, relatadas, escritas, descritas, anunciadas. Por quanto tempo Paulo guardou esse segredo para ele? 14 anos. Você já imaginou uma revelação dessa? O irmão recebeu a revelação dessa? A igreja tem que ficar sabendo no mesmo dia. A pergunta é, a revelação que Deus deu para Paulo era para a igreja? Era para os irmãos? Era para ele ensinar para os reis? Não, era algo para ele. Porque o Senhor estava dizendo para ele, eu estou te trazendo para um outro nível. Deus estabelecendo um tempo novo nessa igreja. E eu sei que nesse final de ano, Deus vai mudar níveis. Pessoas vão entrar numa outro nível, numa outra dimensão. Eu não sei você, mas eu sei que tem gente que está recebendo isso. Porque isso vai acontecer aqui. Nós vivemos batendo que Deus nos deu esse ano. Fundar as raízes para quê? Para frutificar e florescer e frutificar, não é isso? Tenho uma notícia para você. Já está florescendo. E vai multiplicar. E vai multiplicar. Em nome de Jesus. Paulo está dizendo para mim e para você que essas pessoas precisam ter um entendimento que está registrado para mim e para você todo dia, querido. O ministério de Jesus não é passageiro. Evangelho de Mateus 28, versículo 20, parte B. Ele diz, eis que estou convosco todos os... Jesus é glória. É ou não é? A glória dele comigo com você todos os dias. Jesus é graça. É todo dia. Jesus é amor. É todo dia. Jesus é paz. É todo dia. Jesus é o pão. É todo dia. Jesus é a fonte da vida. É todo dia. Aleluia! O ministério de Moisés foi duradouro 40 anos. A glória de Deus em Moisés aconteceu, e eles viram, e ficaram assustados. E Moisés, para não ter um problema, para eles entender, teve que cobrir o rosto com um pano. Imagine eu pregando o evangelho para você, e você me vendo assim, ó. Está vendo tudo, não está, irmão? Pois é. É isso que a palavra diz para mim e para você. E muitas pessoas até hoje não entendem isso. Esse texto que eu vou ler para você agora, do versículo 12 até o versículo 16, ainda tem milhares de pessoas que continuam exatamente desse mesmo modo. Sua televisão já mudou, você comprou uma nova, ou você ainda está na primeira que você comprou, aquela que estava lá com os Flintstones. Você adquiriu dos Flintstones e está lá na sua sala? Já mudou, não é isso? Seu celular, você já mudou umas 20 vezes, já ou não já? Sapato nos últimos tempos, faça ideia, hein?
É coleção. Ah lá, tem gente ali que está dizendo, meu Deus, mistério. Está no mistério, irmã. Já foi comprado uns 30, não é assim? Roupinha nova. Você está todo preparado e todo cheiroso, não é assim? Pois é, o problema é que tem muitas pessoas que quando lê ainda a palavra de Deus, os olhos dele ainda tá cortinado ainda. Pessoas cristãs. Pessoas que já receberam a graça de Cristo. Pessoas que receberam o perdão de Cristo. Mas que não é capaz de tirar um minuto para aprender com o Espírito Santo de Deus. Então essas pessoas não têm crescimento. Não têm desenvolvimento. Têm dúvida em tudo. E ao invés de crescer, reduz, regride. Andam verdadeiramente de marcha ré. Preste bem atenção no que Paulo escreve aqui para mim e para você. Versículo 11 do capítulo 3 de 2 Coríntios, quem está vivo? Versículo 12 em diante, ele diz assim, tendo, pois, tal esperança. Você tem esperança? Cristo é a tua esperança? Ele diz, sirvamo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, ou da glória de Deus, que se apagava no rosto de Moisés. Mas o sentido deles se embotaram, ou se escureceram, ou se fraquejaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o livro da lei, os 5 primeiros livros, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tem centenas e centenas de cristãos que pega a Bíblia para ler e diz assim, não entendi nada. Pastor, eu li, mas para mim parece uma bula de remédio. É porque você ainda está com a cortina ainda da velha lei. O véu de Moisés, o véu do entendimento, ainda está assim, ó. Quantas mulheres que têm um nome voltado de uma santidade, ou de uma entidade, na verdade. E que muitas das vezes a gente ia ensinar para ela a palavra de Deus, ela fala, pastor, eu leio, mas não consigo entender. Vem cá, querida. Botamos a mão, oramos e mandamos tirar o véu. O véu da incredulidade. O véu das tradições. As velhas práticas das doutrinas dos homens. O véu que não abre para um aprendizado novo. O véu do todo dia, a mesma coisa, o mesmo macarrão, o mesmo Silvio Santos. O véu das tradições que ainda tem até hoje, que as pessoas continuam na igreja evangélica, se diz cristão, mas quando passa pelo aperto, chama quem mesmo? A santinha. Todo dia ela é lembrada. Todo dia lembra dela. Cristão com 10 anos de crente, quando passa perto, primeira coisa que sai da boca dele, nossa, só sua, minha não, faz parte dessa porcaria não. O véu continua, querido. Não vai crescer nunca. Por quê? Porque não é capaz de pedir a Deus para ficar livre de tais coisas. Porque não é capaz, em tempo algum, de pedir a Deus que trabalhe a própria mente. É por isso que vai ficar na igreja, continua doente e não melhora, continua passando mal e não melhora, ora e não recebe resposta. Por quê? O véu continua. Hoje eu saí com uma pessoa, a pastora, uma pessoa. 10 minutos de carro, eu tive quase a parar o carro e mandei ele descer. Por pouco eu ia fazer isso com ele. A boca continuava um vaso de desonra. Ele falou a primeira vez, ele falou a segunda vez, eu pensei a terceira, ele não vai falar, porque se ele falar, eu vou descer do carro. Ele ficou por um triz, ele não sabia. E eu doido que ele falasse. Ele ia andar a pé lá do bairro industrial para casa. Ou então pagar um ônibus. Comigo ele não ia andar. Crente falando bobagem. Crente falando palavrão. Uma boca imunda. Mas eu dei uma olhada para ele e eu acho que ele desconfiou. Aí chegou lá, nós fomos conversar, resolver uma situação.
E ele foi tratar e ele travou. Eu falei, obrigado, você já aprendeu que você deve ter educação, respeito e lavar sua boca. Cristão de 5, 6 anos na igreja, que continua tratando as coisas como fosse um lixo. É porque o véu da tradição ainda está nos olhos. A mente ainda continua lá do velho tradição. Vai enfeitar a casa, vai botar as lamprinhas, vai botar lá aquela porqueira, vai chamar os capetas, tudo para a casa dela, porque é Natal. Vai continuar vestindo de branco, porque dá sorte. Vai acreditar na pombinha ainda. Pau está quebrando, bomba caindo para todo lado, nego dando tiro uns aos outros. Eu vou soltar a pombinha da paz. Tem que ser muito besta para acreditar nisso, né, querido? Ainda está acreditando nessas coisas. Paulo me ensina e te ensina nessa carta. E Paulo está escrevendo para a liderança, cresça, desenvolva. Será que vocês não vão continuar acreditando nessas porqueiras? Vocês estão achando que camisa branca, calça branca, verdadeiramente traz paz? O que é branco foi a vestimenta que você recebeu de Cristo. E quero te dar uma boa notícia nessa noite. O véu já foi tirado. O véu já foi tirado. A palavra já foi revelada. Não existe mais mistérios. Está tudo escrito. Está tudo liberado para mim e para você. Cristo não é mistério para mais ninguém. Mas tem muitos cristãos que ainda continuam acreditando em mistério. Não, querido. A palavra é revelada. E é o Espírito de Deus que traz ao seu coração os ensinamentos que vêm da graça e da casa dele. É o Espírito dele que revela a mim e você que ele vive e ele é eficaz. Ei, tem muita gente com cegueira espiritual até hoje. Você leva a pessoa para o encontro, é descortinado, é revelada a palavra para ele toma um banho espiritual, ele volta fogo puro. Um mês depois ele fala assim, pastor, eu estou numa dúvida cruel. O que é mesmo? O que é que aconteceu? Eu não sei se eu devo estudar, porque a letra mata. O que é que você faz para uma pessoa dessa? Fala, quem é que te falou isso? Não, porque eu aprendi lá assim, pastor. Lá não podia estudar não, porque a letra mata. A letra mata as tradições, a letra mata as bobagens, a letra verdadeira mata tudo aquilo que me faz e te faz mal. Querido, eu e você não andamos pelo que é a letra, nós andamos pela graça que nos foi outorgada. O véu já foi tirado. Nós fomos libertados, o véu do templo foi rasgado, e o véu que vivia sobre nós foi tirado. Se você foi consagrado a alguma entidade daquele tempo, porque você andou fazendo aquelas coroação, sabe aquelas babaquice demoníaca, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Se você passou por isso, é hora de você receber imposição de mãos e libertação da sua mente, para que possa descortinar os seus olhos, que possa abrir os seus ouvidos, e quando o Espírito Santo de Deus te falar, como Ele está te falando essa noite, você possa verdadeira infirmar no teu coração e dizer, Senhor, muito obrigado, porque hoje eu não sou mais uma criança espiritual, eu conheço o teu querer, eu conheço a tua vontade, e eu vou andar segundo os teus propósitos. Tem gente abrindo mão do chamado de Deus, do propósito de Deus, por coisas tão minúsculas, que vai chorar muito depois, mas não vai ter espaço. Não vai ter. Quando Deus te chama para você liderar, Deus te chama para liderar. Quando Deus te chama para louvar, Deus te chama para louvar. Quando Deus te chama para você ensinar, Ele vê você, alguém capacitado para ensinar. Por isso a nossa proposta, desde quando qualquer pessoa chega na igreja, vamos para a escola. Por quê, pastor? Porque a orientação do Senhor é uma só. Ide e fazei discípulos. Ele não mandou fazer crente. Ele mandou fazer discípulo. Discípulo é aquele que recebe missão e põe a missão em ordem. Discípulo é aquele que ouve do Senhor, aprende com seus líderes e é um liderado submisso que vai botar em prática. Discípulo é aquele que não tem medo, ele vai porque ele tem autoridade e ousadia, ele vai porque ele tem conhecimento, ele vai porque ele está debaixo de autoridade, ele está coberto do que ele faz, amém ou amém?
Isso é discípulo. Tem muitos dos nossos que gostam de um sistema religioso. Eu sou isso na igreja, então eu posso fazer isso, isso e isso. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Eu só posso fazer isso. Em Cristo nós somos mais do que bombril. É 2.000 utilidade. Você pode ser médico, você pode ser enfermeiro, você pode ser juiz, você pode ser louvorista, você pode ser ministrante, você pode ser um porteiro de qualidade. Quando eu vejo na palavra de Deus que uma arca do Senhor ficou na casa de um líder, de um sacerdote, 40 anos, e nada de bom aconteceu na casa daquele homem, é porque aquele lixo daquele cidadão, ele só tinha título. Ele tinha um diploma que deu para ele o direito de ser sacerdote. Mas quando a arca chega na casa de alguém que não era ninguém, aquele homem recebeu a arca do Senhor, ele recebeu a presença do Senhor. E em 90 dias a casa daquele homem era uma riqueza só, ao ponto do rei ficar sabendo. Aquele homem entendeu que a riqueza que veio para ele era uma riqueza que o atraía. Aquele homem agora abandona toda a fazenda, toda a riqueza e diz: aonde a arca estiver, lá eu quero estar. Arrumaram uma vaga para ele para ser porteiro, e ele não saiu mais da porta do templo, porque ele sabia que onde estava a arca, estava a presença do Senhor. Aonde o Espírito Santo de Deus tem liberdade, é aí que o Senhor se manifesta. Se o teu coração tem espaço para a presença do Espírito, deixa o Espírito de Deus manifestar na tua vida. Se coloque de pé. Sobe o som. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida da sua casa, o Senhor cuida da tua família, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Tua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus